circuito em papel, não. Então, estamos gravando, tá? Eu vou colocar, então, o formulário no chat, tá? Para acesso de vocês, para vocês preencherem com esses dados, para quem quiser receber o material, que vocês vão saber logo em breve, né? Em breve, a natureza desses materiais. Então, vamos lá. O professor Júlio vai iniciar falando um pouquinho sobre o circuito elétrico simples, depois nós vamos ter a apresentação de uma simulação pelo Josué e pelo John, e por fim, eu e o Júlio vamos fazer a apresentação também de um tutorial para a construção do circuito em papel. Oi, eu estou tentando compartilhar aqui a tela, então como é tudo de forma remota, tem que ter um pouquinho de paciência, porque eu vou compartilhar um arquivo com vocês para mostrar conceitos bem elementares, provavelmente vocês já têm conhecimento deles, que estão relacionados, então, com essa montagem. Vocês estão vendo aí? Ainda não. Foi compartilhado ainda? Não, peraí, ué. Não. O que aconteceu? Parece que está carregando, né? Isso mesmo, professor, está carregando. Eu acho que sim. Pelo menos está mostrando aqui que você está carregando. Que você está apresentando. Para mim travou, vamos ver. Tá, a Ana Carolina vai abrir, nós temos esses arquivos compartilhados, ela vai abrir, e daí eu vou falando. Bom, enquanto isso, né, eu vou dar um spoiler, né, do que nós vamos montar aqui, né? O objetivo é montar um cartãozinho que acende. Certo? A gente apertando uma das abas aqui, né? O cartãozinho vai acender, tá? Já viram ele acendendo aí, né? Por trás desse cartão tem um circuito bem simples. Como essa oficina já foi ministrada presencialmente com crianças, né, alunos de ensino fundamental, alguns adolescentes de ensino médio, né, a gente sempre faz o contexto, né, do que nós estamos empregando para fazer algo tão simples, no sentido de enriquecer o entendimento daquilo que está sendo construído. Tá? Bom, aí tem a ilustração de alguns desses cartões, né? Os dois cartões ali à direita do vídeo, né? Com um LEDzinho, o outro cartão do astronauta com os planetas, a estrelinha com, por exemplo, 3 LEDs acendendo. Tá? E nós vamos ver como é que isso é montado, né? Esse experimento é bastante conhecido, chama-se circuitos em papel. Então, o que a gente apresenta inicialmente é a questão de o que é um circuito. Né? Pode passar para a próxima página. Nós temos circuitos de diferentes complexidades e de diferentes tamanhos também. Né? Aí, à esquerda, né, a imagem da esquerda, né, é um circuito bastante complexo, né? Não é algo tão recente, mas é um circuito de um gravador, por exemplo, que fica hoje em dia numa placa bastante pequena. Né? Já na figura da direita, ali,
tá? É uma foto que eu peguei do Sistema Integrado Nacional, né, que é, digamos, um grande circuito que integra diferentes fontes, né, elementos do sistema elétrico brasileiro. Então, a gente vê que o sistema elétrico brasileiro, né, é um grande circuitão. Nessa figura são mostradas, né, as linhas de transmissão, que são, digamos, os condutores, né, da energia, desde as fontes, que são as usinas, até as cargas, que são os diferentes consumidores, né, os consumidores residenciais, industriais, enfim. Né. São diferentes circuitos, né, mas que funcionam, né, podemos dizer, de acordo com as leis básicas da física, da eletricidade. Tá? Vamos para o próximo slide para ver quais são os componentes básicos do circuito. Agora a gente vai, né, simplificar, tá? E vamos ver quais são os componentes básicos de um circuito elétrico. O circuito elétrico tem que ter 3 componentes, né? Uma fonte de tensão em geral, tá? Um condutor e uma carga. O condutor vai ligar, vai fazer a conexão entre a fonte e a carga. A carga é aquele elemento que vai consumir ou transformar a energia proveniente da força em algo útil para a gente. Né? Pode ser uma lâmpada, um chuveiro que vai aquecer água, pode ser um motor elétrico. Vamos para o próximo slide para mostrar esses componentes. Né? A carga pode ser o compressor de uma geladeira, de um ar-condicionado, pode ser um computador, né? Uma estação radiobase de um celular. Enfim, a gente vê a importância, né, do fornecimento, a dependência da nossa sociedade como um todo, em termos de energia, né, e de energia elétrica. A energia... deixa ali onde estava antes, por favor. A energia elétrica, ela é útil porque ela pode ser facilmente transportada e transformada. Né? Aqui, nessa figura dos componentes do circuito, a fonte aqui está simplesmente como uma pilha, né? Vai ser uma fonte de tensão em corrente contínua, que armazena energia na forma química e transforma, né, através de uma reação em eletricidade. Os condutores permitem, então, ao fechar, né, o circuito para funcionar, ele sempre tem que ter um percurso fechado. Né? E esse percurso a gente fecha entre carga e fonte através dos condutores. Tá? Existem, né, diferentes condutores. O que é mais empregado na eletricidade são os condutores de cobre. Né? Tem condutor melhor do que o cobre, né? Por exemplo, a prata é um condutor melhor do que o cobre, tá? Mas é mais caro do que o cobre. Né? O alumínio é um condutor mais barato do que o cobre, mas ele é pior, ele é menos eficiente do que o cobre. Então, em longas distâncias, por exemplo, o alumínio causaria grandes perdas. Né? O cobre é o metal que tem essa melhor relação, né? E por isso é largamente empregado. Tá? Vamos para o próximo slide. Vamos juntar esses 3 componentes num circuito mais simples. Né? A gente tem ali embaixo a pilha, que é a nossa fonte, temos a nossa carga representada pela lâmpada, né? E os condutores representados ali pelas linhas preta e vermelha. Tá? Ainda foi inserido um outro dispositivo aí, neste circuitinho bem simples, que é um interruptor, nada mais é do que uma chave que vai abrir e fechar o contato, permitindo, né, a abertura, fechamento, então, desse circuito. Quando, obviamente, quando a chave está fechada, o circuito
circuito, né, forma um percurso fechado, portanto, a passagem de corrente, né, da fonte para a carga, né, e com isso a fonte realiza uma transformação, realiza trabalho. Tá? O nosso circuito em papel vai ser exatamente a implementação deste circuito simples aí, tá? Em que a nossa fonte vai ser uma bateria de lítio de 3 volts, essa daqui, tá? Mais ou menos do tamanho de uma moeda de 50 centavos. Tá? A nossa lâmpada vai ser um LED, certo? E o nosso interruptor vai ser uma dobra na ponta da folha que vai permitir, né, abrir e fechar o contato entre fonte e LED. Tá? Vamos ver o que tem no próximo slide. Né? A gente tem, veja, uma representação, está demorando um pouquinho para carregar aqui, uma representação esquemática na figura da direita do circuitinho da esquerda, que é o que a gente normalmente encontra aí nos livros de física, de eletricidade, de eletrônica, enfim. Né? A lâmpada ali tem aquele símbolo, né, da bolinha com o X dentro. Tá? A chave, né, o interruptor, está representado ali à direita, né, com a chavezinha aberta, e a fonte de corrente contínua, né, aqueles dois risquinhos, ali em que o risquinho menor representa a polaridade negativa, o risquinho maior, né, a polaridade positiva da fonte. Como é uma célula só, a gente só tem, por exemplo, um par desses risquinhos, certo? Se utilizássemos duas células para prover, né, teríamos dois pares desses risquinhos. Bom, vamos na sequência. Aqui todo mundo que já passou, né, deve lembrar dos circuitos em série paralelo. Eu fiz só uma representação ali, né, esquemática. Tá? Só lembrando ali nas figuras, né, da direita, a figura superior, circuitinho em série, figurinha da direita, circuito em paralelo, né, em que, num dos ramos desse circuito em paralelo, nós temos dois resistores em série. Tá? O resistor é representado aí por essa, né, essa cobrinha. Tá? Isso. Vamos na sequência. O que é que são as fontes de tensão? A gente vai trabalhar com fonte fornecida, né, por bateria. Tá? Uma bateria comum, essa bateria caseira, é uma bateria de 1,5 volts. Né? Pode ser recarregável ou não. Tá? O fato é que, olha só, observando ali aquela bateria sozinha da esquerda, a gente vai ter uma diferença de potencial de 1,5 volts entre seus terminais. Se a gente colocar duas baterias, uma em cima da outra, olha só, na bateria de baixo, né, a gente tem uma subida de tensão de 1,5 volt, e depois, na segunda bateria, nós temos mais uma subida de tensão de 1,5 volt. Então, entre os terminais terminal menos, né, e o terminal da bateria de baixo e o terminal mais da bateria superior, nós vamos ter um total de 3 volts. Tá? Esse é um arranjo tradicional, né, empregado em vários equipamentos, né, ilustrado ali na figurinha do meio, por exemplo, em que a gente tem 4 pilhas de 1,5 volts conectadas em série. Tá? Elas são conectadas em série, dando um total de 6 volts. Seria mais fácil ver esse arranjo se as 4 pilhas estivessem empilhadas, né, nas lanternas antigas, né, isso era comum. Mas como ocupa muito espaço, né, hoje, né, esse outro arranjo aí é feito,
E a gente vê claramente o arranjo em série na representação esquemática ali da direita. Então, entre os terminais de entrada e saída, tá, desse arranjo de pilhas, né, a gente tem um total de 6 volts. Seria o equivalente a ter, então, 6 volts. Tá? Vamos para o próximo slide. Tá? Nesse caso aí, veja, eu ilustro diferentes baterias que têm a mesma tensão. Entretanto, têm características físicas bem diferentes, sobretudo volumétricas, né? Todas essas baterias são de lítio, tá? Todas provêm 3 volts entre os seus terminais, mas a capacidade de fornecimento de corrente delas é diferente, bastante diferente, né? Aquela bateria da direita, tá, consegue fornecer, tem muito mais carga, né, para fornecer do que a bateriazinha, né, estilo moeda da esquerda. Tá? No próximo slide, a gente vai ver uma bateria de automóvel. Uma bateria de carro é uma bateria de apenas 12 volts. Bateria de apenas 12 volts. Nós poderíamos pegar, para fornecer a mesma tensão de uma bateria de automóvel, por exemplo, nós poderíamos pegar 4 daquelas pilhas do slide anterior, que são 3 volts cada uma, né? Conectá-las em série e nós teríamos os mesmos 12 volts. Será que a gente conseguiria, né, acionar o motor de um carro, dar partida num motor de um automóvel com 12 volts fornecidos por aquelas baterias do slide anterior? A gente não conseguiria, né? Porque para fazer rodar o motor de um automóvel, um motor a combustão, e dar início ao ciclo, né, a inércia daquelas massas é muito grande. Então, a gente precisa de uma potência grande, consequentemente, uma corrente muito alta. Tá? O que essa bateria de carro faz, por ela ser parruda, né, é fornecer uma quantidade de corrente bastante alta no intervalo de tempo curto, né, de forma a dar início ao ciclo mecânico do motor a combustão. Tá? Então, é uma bateria parruda porque tem que fornecer muita corrente. Esse caso aí é uma bateria recarregável, né? É uma bateria tipicamente de chumbo, uma bateria de chumbo ácido, tá? Em que ela é recarregável. Ela pode ser recarregada em casa, por exemplo, com uma fonte de corrente contínua, desde que a corrente que você forneça para essa bateria vá no sentido contrário do que ela fornece originalmente para o automóvel. Tá? Essa é uma forma de recarregar uma bateria de chumbo ácido. Tá? É claro que, vamos ali para o próximo slide, você não vai, por exemplo, fazer um curto-circuito numa bateria dessas, porque ela fornece uma quantidade de corrente enorme, por exemplo, pegar uma chave como aquela dali, uma chave de boca, e conectar os dois terminais, você pode provocar aí um acidente razoavelmente grave, tá? Ou grave em função da quantidade de corrente que ela tem capacidade de fornecer. Uma bateria dessas, por exemplo, pesa em torno de 12, 14 quilos. Tá? Uma bateria de carro pesa mais ou menos isso. Tá? Na sequência, vamos só relembrar os arranjos em série e em paralelo. Tá? A gente costuma ver esses arranjos em série, em paralelo, nos esquemáticos dos livros, mas às vezes, né, fazer a transposição ali para o mundo real é um pouquinho mais difícil. Né? A gente vê que esse arranjo aqui está em série, observando que a corrente, né, que passa pelo circuito, a corrente que passa nesse circuito é a mesma corrente nas duas cargas. Né? Se a gente abrir a conexão de uma das cargas, de uma das lâmpadas, o circuito não funciona. Tá? Já no caso dos
circuito em paralelo, né, circuito em paralelo, a gente vê que as duas lâmpadas, né, estão conectadas à mesma tensão da fonte. Certo? Imagina ali a chave e o interruptor ligado, né? As duas lâmpadas vão estar conectadas pelo fiozinho vermelho no terminal positivo da pilha, né? E estarão conectadas também as duas lâmpadas no mesmo terminal, no terminal negativo da pilha. Tá? Isso significa que as duas lâmpadas estão sob a mesma tensão, ou seja, a tensão fornecida pela pilha. Tá? Se a gente desconectar uma das lâmpadas, a outra lâmpada vai continuar funcionando, acendendo, porque o circuito vai ficar fechado para ela. Tá? Pode estar aberto para outra lâmpada, mas vai estar fechado para ela. Uma outra forma aí, talvez mais fácil de verificar o arranjo em paralelo, é esse daí. Tá? Bom, a gente está falando aí de baterias, tá? Mas falamos de bateria, falamos ali de rapidamente os dois arranjos elementares, né? Dos elementos, né? Em série e em paralelo. Nós vamos montar o nosso circuito com mais de um LED, nós vamos montar em paralelo, tá? Mas é importante destacar a importância da destinação correta, né, de baterias, pilhas e também de lâmpadas. Tá? Existe uma resolução, existem uma série de resoluções ambientais em relação a esse assunto, né? Uma delas é uma resolução do CONAMA, tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que regulamenta, incentiva também a reciclagem de baterias, né? E essas baterias são não só pilhas, baterias em geral que a gente usa, mas hoje em dia muito, né? As baterias de celular e de notebook. Tá? A responsabilidade, né, legal é dos fabricantes. Tá? Entretanto, né, não adianta o fabricante ter a responsabilidade de recolher e encaminhar adequadamente esses produtos se não houver participação das pessoas, né, em irem entregar ao final da vida útil das baterias, das pilhas, né, irem entregar nos postos de coleta. Né? E por que é importante realmente procurar entregar isso, não jogar no lixo comum que acaba sendo destinado em aterro sanitário? Né? Porque essas baterias, essas pilhas, né, elas são dispositivos com vários elementos químicos, né? A bateria de carro, por exemplo, tem chumbo, né? Ninguém vai jogar uma bateria de carro, né, no lixo, mas hoje em dia, quando você vai comprar uma bateria de um carro, você tem que entregar a bateria que não funciona mais, né? Mas mesmo as baterias de lítio, as de níquel, hidreto, metálico, elas têm aí uma série de metais, potássio, carbono, baterias têm até mercúrio, e se isso for jogado nos aterros, na Terra, com a ação do tempo, né, o encapsulamento começa a se desfazer e há o vazamento desses materiais, né, contaminando terra e água. Né? Então, independente da composição química dessas baterias, é importante, tá, fazer a entrega nos postos de coleta. Tá? Aqui em Florianópolis, a gente pode fazer consulta no site da Concap, eu coloquei aí, né, tá ali o site da Concap, dentro da PMF, tá? Eles recebem lá naquele posto do Itacorubi, e esse outro site aí, no lado direito, né, o ecicle.com.br, lista uma série de postos para entrega de pilhas, baterias, lâmpadas também, aqui em Florianópolis. Tá? No próximo slide, a gente pode ver que a gente pode descartar
essas pilhas, essas baterias, né? Não só na Concap, mas, por exemplo, no Pró Cidadão, aqui em Florianópolis, no Parque Ecológico do Córrego Grande, na nossa biblioteca municipal, no Parque Tecnológico do Celta, ações em associações comunitárias, na OAB, né? Tem vários supermercados e shoppings que recebem associações esses comunitárias não recebem esses materiais. Lojas de materiais de construção, né? Escolas, e lá no IFSC também a gente tem o recebimento, né? No departamento de eletrônica, né? Atualmente, uma vez por ano, né? Tem uma empresa que vai recolher esse material que a gente gera, por exemplo, tá? Então é isso, gente. Descartar corretamente faz bem, e agora nós vamos ver, acho que está na hora da gente ver, uma simulação que o Josué e o John fazem online. Então, como o professor Júlio mencionou, o Josué e o John vão apresentar uma simulação do FET, onde é possível montar um circuito elétrico simples, né, e também ir agregando mais elementos para o circuito ficar mais complexo, seja em paralelo ou com mais elementos elétricos. Então, antes de a gente fazer a construção, então, aí, de fato, do nosso circuito em papel, que é também um modelo didático bem interessante, que a gente está usando bastante, principalmente nas áreas das exatas, tecnológicas, estamos utilizando simulações, laboratórios virtuais, para que as aulas remotas possam continuar, né, dessa forma, com os laboratórios e aulas práticas na medida do possível. Então, Josué. Ok. Josué? Depois. Tentando. A apresentação está funcionando? Tá, tua tela está sendo compartilhada. Ok. Tá carregando aqui, Josué. Deu. Beleza. Essa é uma simulação do FET Colorado. É uma simulação muito boa para explicar o funcionamento do circuito. Tem vários componentes simples na explicação, mas ele possui outros, como outro tipo de bateria, um fusível e ela possui outros componentes, mas eu acho que são um pouco complicados e eu vou usar os mais simples. Como o professor Júlio explicou, um circuito é basicamente um caminho fechado, e o circuito elétrico é um caminho fechado por onde tem passagem de corrente elétrica. E nesse nosso circuito elétrico, pelo menos o simples, a gente vai usar os componentes, que é a bateria, o fio e uma carga, que no caso é a lâmpada, e o interruptor. Vou tirar a apresentação do John, tá? Vai ficar muito longo. E vou explicar um pouco mais sobre cada um. Por exemplo, o que é a bateria? A bateria, ela armazena energia de maneira química, mas entre os terminais dela, ela possui uma diferença de potencial elétrico e funciona parecido com uma mola. Quando a gente tem uma mola, a gente aperta a mola, a gente armazena energia potencial cinética nessa mola. E essa mola fica tentando liberar essa energia potencial cinética, empurrando. É tipo essa bateria. A bateria, ela armazena energia potencial elétrica, mas ela quer chegar a um nível de estado nulo. Então, quando a gente conecta os dois terminais dessa bateria, ela vai começar a tentar aliviar essa tensão. E para conectar esses terminais, a gente usa o condutor. O condutor, nesse caso, é um material metálico que possui elétrons livres. Josué?
Ou caiu pra gente? Esses elétrons livres, eles vão... Como explicar? Ah, Josué tá travando bastante para mim. Talvez desliga a tua câmera, Josué. ok, eu vou desligar a câmera. Aí, isso. Ok. Tá funcionando agora? Parece que sim, agora parece estar fluindo. Meu endereço aqui. Ok. Em qual parte começou a travar? Não, tá travando de novo. Eu só perguntei em qual parte começou a travar a apresentação. Pode continuar de onde tu estava falando, você estava colocando os condutores, né, para formar o circuito, pode continuar daí. Mas onde? Aqui? Josué? Alô? Eu acho que como o Josué está travando muito, eu vou fazer. Ela vai empurrar esses elétrons livres na tentativa de aliviar a Josué, tensão dela. Sim. a gente não está vendo a tua apresentação. Eu vou parar a apresentação. Eu não sei o que deu. Acho que a internet está ruim hoje. Microfone, professor. Tá funcionando, só que tu tem que clicar na Tá aba funcionando do. agora? Isso. Então vamos ver se dá para continuar, senão a gente apresenta daqui. Como vai funcionar esse condutor? Esse condutor ele tem elétrons livres, soltos, e essa bateria, na tentativa de aliviar a tensão dela, ela vai empurrar esses elétrons. Empurrar, mais ou menos. Tipo, a mola empurraria o dedo, se a mola estivesse apertada, acelerando eles. E aí eles vão começar a se mover, formando uma corrente. Um outro componente é a resistência. O que é essa resistência? Ela é um impedimento na passagem dessa corrente. Algumas pessoas dizem que a resistência consome a corrente, mas ela não consome. Ela consome energia e transforma essa energia em calor. E nesse processo ela acaba controlando essa corrente, não permitindo que a corrente se sobressaia. E o último componente seria a carga. A carga seria o nosso objetivo final, como o professor Júlio explicou, que no motor seria girar ou numa lâmpada seria acender, que é o caso do circuito simples que a gente vai montar hoje. E então, tendo uma corrente, uma resistência e uma carga, tudo estando conectado, e a bateria ia começar a tentar se aliviar, gerando essa corrente, que iria ligar o circuito. Vou aumentar aqui a tentar explicar como funciona esse sistema. Os componentes simples que a gente estaria usando seria o fio, a bateria, a lâmpada, o resistor e o interruptor. Ao clicar em cima de algum componente, dá para alterar as medidas dele. Por exemplo, ao subir a tensão da bateria ou reduzir a resistência do resistor. E, por fim, o último componente a ser usado é o interruptor, que no caso da circuito em papel é a bateria. Como a gente não vai estar usando o circuito o tempo todo, e a gente não quer que a bateria se gaste o tempo todo, o interruptor permite a gente ficar ligando e desligando só na hora que a gente for utilizar.
Oi? Ah, tá. Oi? Pode falar, Josué. Alô? Terminou a tua apresentação? Ok, então o Josué apresentou esse recurso didático que é a simulação, daria para explorar um pouco mais com um circuito em paralelo, né? Então, circuito em série com mais lâmpadas e tudo mais. É uma dica aí, né, didática para explorar esse conteúdo em sala de aula. E aí a gente vai apresentar, então, agora, de fato, a construção do circuito em papel. Eu vou compartilhar a minha tela. Quero que vocês me digam se vocês estão vendo. Estão visualizando? Sim. Sim? Tá. Então, vamos lá. Então, como o Júlio mostrou, a gente tem os circuitozinhos em papel. Quero saber também se vocês estão vendo aqui, que antes eu vou tentar mostrar eles. Primeiro eu vou mostrar aqui. A gente fez alguns gabaritos, alguns modelos, que são assim, é na forma de um cartão mesmo, né? Então, é para as crianças se divertirem, para os estudantes se divertirem ao fazer o circuito em papel. A gente fez alguns modelos, como eu falei, de robôs, de foguetes, astronautas, e aí ele tem a forma de um cartão, e dentro do cartão, a gente fez um gabarito. Aqui o circuito em papel está pronto, né? Só para vocês visualizarem a forma final dele. Então, aqui a gente tem alguns modelos. Eu vou mostrar o passo a passo. Nas Sim. fotos... Oi? Professor, desculpa, mas a tua câmera está desligada. Ah, agora está aparecendo. Ela estava ligada. Vocês não estavam vendo? Tava aparecendo normal agora. Estava aparecendo? Ah, então tá bom. Então, observem na minha câmera os cartõezinhos, tá? Então, a gente tem vários modelos aqui e internamente ao cartão, eu vou mostrar as fotos na apresentação, a gente tem o que a gente chamou de modelos, os cartões ou os gabaritos, que são os caminhos por onde a corrente elétrica vai percorrer o circuito, né? E onde a gente vai fixar esses elementos do circuito. Então, aqui são alguns modelinhos, aqui tem outro, ó. Aqui acende 2 LEDzinhos, a gente fez um circuitozinho em paralelo, internamente o cartão, só para vocês terem ideia, porque nas fotos a gente foi fracionando, né, por etapas as fotos, e aí, para vocês terem uma ideia de como é. Conseguiram visualizar bem? Pessoal, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, né? Tá, então aqui Sim. internamente, eu já vou falar sobre cada elemento do circuito, tá? Então, a apresentação é para entender como que a gente faz essas construções. Aqui eu tirei essas fotos no escuro, então fica bem iluminado. Aqui a gente tem 3 LEDs, aqui um só LED, né? Aqui um LED só, aqui 2. A gente vai mostrar a versão mais simples, que é com um LED só, que já tem um efeito bem bonito no cartão, tá? É claro que a gente usou esses modelos, como eu mostrei para vocês, né, com os gabaritos, mas se vocês, professores, né, ou quem quiser fazer em casa também, pode fazer o desenho que quiser e iluminar a parte do cartão que bem entender, né? A gente achou importante fazer um gabarito para as construções iniciais do circuito em papel. E até porque a gente vai enviar um kit desse para quem se inscrever lá através do formulário do Google Forms, tá? Então, é um jeito divertido de aprender, né, e confeccionar um circuito elétrico simples. Então, a primeira questão é quais são os materiais, né? Então, a gente tem os materiais aqui, eu vou colocar, tirei a foto aqui dos materiais, né? Então, a gente tem essa bateriazinha CR2032, a fita de cobre, eu já vou mostrar ela na tela, que é uma fita mesmo adesiva, como se fosse um durex, só que uma das faces da fita é de cobre, né? Justamente pelo fato de que o cobre é um bom condutor e vai auxiliar ali a montagem do circuito e
fazer com que a corrente percorra esse circuito e ilumine o LEDzinho. Aqui a gente tem alguns LEDs, a fita durex e aqui um modelo de cartão, tá? Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui. A fita de cobre, ela é uma fita mesmo, é uma fita bem simples, parece uma fita durex, só que uma das faces dela é de cobre, tá? A gente tem a bateriazinha aqui, isso aqui a gente vai fornecer daí através do kitzinho para quem se inscrever. E os LEDzinhos, eles podem ser LEDzinhos coloridos, LEDzinhos transparentes, a forma que vocês quiserem iluminar o cartão, tá? Voltando então aqui. Aqui são alguns gabaritos que a gente fez. Imaginem, isso aqui é o cartão, né? A face externa do cartão, né? Como eu mostrei para vocês. E essa outra parte aqui é o gabarito, a face interna do cartão. Certo? Então, eu tenho a face que vocês podem desenhar ou usar algum modelo pronto, pintar, ou a face interna, onde a gente tem o gabarito com os caminhos de onde o cartão vai se iluminar. Aqui já está dobrado, porque é onde a gente vai fechar o circuito para ele acender os LEDzinhos, tá? Então, voltando aqui à apresentação. Então, aqui é um dos gabaritos. Então, essa é a primeira etapa, e imprimir um modelo ou criar um caminho para o circuito em papel. Dá para criar diferentes caminhos. Vejam que essa linha traçada aqui, um pouco mais escura, são os caminhos, né? O caminho do nosso circuito elétrico, que é onde a gente vai aplicar a fita de cobre. Aqui está o LED, que vai fazer iluminar essa estrela, a bateria. E aqui esse traçado é para a gente dobrar o papel, como eu mostrei para vocês, para a gente fechar o circuito. Então, você pode criar diferentes caminhos, trilhas para o circuito em papel, conforme o desenho do cartão que você escolher e onde você quer que o cartão se ilumine ou brilhe. A gente criou alguns modelos, como eu falei, com os temas espaço, robôs, como exemplos, mas vocês também podem dar asas à imaginação. Aqui são outros modelos, né? Esses modelos a gente vai mandar daí alguns dentro desse kit. E aí a segunda etapa do processo, né? A primeira escolha do modelo, né, do gabarito do circuito em papel, e a segunda etapa é aplicar a fita de cobre. Se vocês observarem aqui a sequência de fotos da esquerda para a direita, ó, aqui eu cortei um pedaço da fita de cobre na medida aproximada desse primeiro caminho, à direita aqui do circuitozinho, né, do caminho da trilha de cobre, para colar sobre esse caminho, né? A gente tem duas alternativas. A gente pode cortar a fita de cobre no comprimento aproximado dos trechos, né, desses caminhos mais escuros, ou a gente também pode trabalhar com a fita, depois a gente vai ver num contínuo, né? Só o cuidado que a gente precisa ter é que a face superior da fita de cobre, ela é condutora. A face onde está a cola da fita adesiva, ela não é condutora. Então, quando a gente fizer os contatos nesses pontos aqui onde tem a mudança de direção desse caminho, a gente precisa colar a face na face, né? A face condutora na face condutora. Para isso, a gente pode dobrar. Vou mostrar mais adiante. Então, nesse início, então, é só aplicar a fita de cobre nos caminhos ou nas trilhas cinzas do modelo do cartão. Esse traçado contínuo indica a localização dos condutores do circuito. E, portanto, ao percurso da corrente elétrica no condutor de cobre. Observe que uma das trilhas deve ser conectada. Então, olha só, aqui eu tenho uma das trilhas, né? Ela deve ser conectada ao lado negativo do terminal, que a gente chama negativo, né? Do terminal do LED. Da bateria e do LED, isso mesmo. E o outro vai ser ao terminal positivo do LED e da bateria, porque aqui vai ser a conexão, né? A bateria vai ser a última coisa que a gente vai fixar. Então, aplicou os caminhos, segue adiante. Aqui, ó, uma observação é que
não deve haver contato onde você for fixar o LED entre as fitas de cobre. E aqui no gabarito, alguns gabaritos que nós fizemos, essas fitas acabaram ficando um pouco próximas, então a gente precisa destacar essa informação de que não dá para fazer esse curto-circuito ali. Isso, então aqui ficou próximo, mas não estão se encostando, né? E aí tem que deixar esse espaço para a gente fazer a conexão, fixar o LED, tá? Aqui eu já tinha falado, né, da parte condutora da fita de cobre e da parte não condutora, que é o que está ampliado aqui nessa imagem, né? Então, a fita de cobre já foi aplicada, aqui não há contato nesse cruzamento, e aqui, como é a continuidade do circuito, foi aquela observação que eu fiz. Então, é possível a gente dobrar a fita de cobre, estão vendo? A gente dobra a fita de cobre nessa conexão e vai fazer a conexão da parte condutora da fita de cobre com a parte condutora que já foi aplicada no percurso. E aí dá para fixar com um durex por cima, né? Porque aí a gente já tem a conexão do condutor com o condutor. E aí segue aplicando a fita de cobre, certo? Até o caminho final que se dá aqui, que é onde a gente vai fechar o circuito. Ficou claro isso aí, pessoal? Ficou. Tá. Então, continuando. A outra opção é essa daqui. Queres explicar, Júlio? Essa é uma outra possibilidade para fazer as curvas, né? Ou seja, as mudanças de direção das trilhas, já que a fita de cobre não é flexível no sentido de fazer essas curvas. Então, ao invés de cortar, uma outra possibilidade, ao invés de cortar e colar nos segmentos e fazer aquela dobra, né, conectando um segmento com o outro, colando com o durex, para não correr riscos de abrir o circuito, a gente pode fazer esse tipo de dobra que a gente tentou ilustrar ali na apresentação. Tá? Então, veja, a gente pode fazer uma dobra na fita, como eu fiz aqui, e depois uma outra dobra, mudando, portanto, né, a direção aqui da condução. Uma delas está mais na vertical e a outra aqui está inclinada. Conseguiram ver? Ó, são duas dobras. Tá? Se quiser garantir e fazer daí depois mais uma conexãozinha, também é possível. Ok. Aí tu tem que fechar o teu áudio, isso. Então, aqui a gente trabalha com a fita de maneira contínua nesses dois caminhos, como o professor Júlio falou, né? Dobrando ela de maneira, conforme a angulação aqui sugerida, de maneira que a conexão fique entre a parte condutora da fita, nas duas direções, né? Ok. Aqui é a fixação da bateria. Um cuidado que tem que ser tomado é que a gente não pode vedar completamente a bateria, né? Então, a aplicação do durex foi no entorno dessa bateria, de tal maneira que uma das faces aqui, uma parte da face da bateria, possa fazer o contato com a fita de cobre e fechar o circuito. Embora a foto engane, mas aqui, nessa região, não há contato entre a bateria e a fita de cobre, tá? O contato, ele vai se dar quando a gente dobrar aqui o papel. E aí eu vou ter a conexão, o circuito fechado.
a conexão entre a fita de cobre e a bateria. A bateria, ela foi posicionada daquela maneira que eu falei inicialmente. O polo positivo, ele está para cima, e o polo negativo está em contato com a fita de cobre, que vai fazer o contato com o terminal negativo, que é a perninha mais curta do LED. Né? Então, aqui vai fazer o contato com a perninha mais curta do LED e aqui com a perninha mais longa, que é o terminal positivo, que vai fechar o circuito se conectando ao polo positivo da bateria. Então, o cuidado é só quando fizer as vedações para não isolar o circuito, né? E aí a gente não vai ter o acendimento do LED porque o circuito vai estar interrompido. E aí, como eu já falei, né, mostrando o cartão, o circuito ele vai ser acionado, né, vai ser fechado quando a gente fizer essa dobra. Tá? Então, aqui tem uma imagem mais clara de onde a face da bateria ficou com contato livre para fechar a conexão com o cobre. Aqui a gente tem uma ilustração, o Júlio pode falar também, certo. Aí, diferente de um resistor... Opa, minha câmera fechou. O LED, tá? Um LEDzinho, ele tem uma polaridade definida, tá? O LED ele sempre vai ser fornecido com uma perninha maior e outra menor. Tá? A perninha maior, tá, deve receber o maior potencial. Então, no nosso caso, vai receber, né, vai ser conectada ao terminal positivo da bateria. Tá? Esse terminal do LED, essa perninha do LED positiva é chamada de ânodo. Tá? A perninha mais curta deve receber o menor potencial, então, portanto, vai ser conectado na face com um sinalzinho de menos da bateria. Tá? A gente pode fazer um teste aqui, ó. Pode fazer um teste para ver se vocês conseguem visualizar bem. Eu vou conectar a perna mais comprida no terminal positivo da bateria e a perna mais curta no terminal negativo da bateria. E com isso o LED acende. Tá? Se eu fizer o contrário, né, o LED não vai acender, tá? Porque ele é um diodo, né, um diodo emissor de luz, só vai permitir a passagem da corrente num sentido. Tá? Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter ao montar o circuito. Tá? Saber identificar, então, terminal positivo, terminal negativo do LED e casar isso com, né, as trilhas que conectam, fazem as devidas conexões lá à bateria. Bom, continuando então, é a fixação, então, propriamente dita do LED. Estão me ouvindo? Tá. Como o professor Júlio falou, então é só fixar o LED, a perninha mais curta, para que se conecte ao polo negativo da pilha, então vai ser embaixo ali da pilha, como a gente aplicou a fita de cobre inicialmente, então é assim que foi aplicada, de maneira que ela esteja, né, exatamente ali na posição da bateria. E a perninha mais longa para fechar o circuito com polo positivo. Aqui a gente fixou com uma fita durex, né, que vai manter esses terminais do LED em contato com a fita de cobre. Tá? E aí a gente tem o cartão dessa forma. Essa aqui é a parte externa, apertando aqui, né, que a gente está apertando essa dobra que foi feita internamente no gabarito, a gente acende o coraçãozinho do robô, né, que são as imagens que a gente tem dos cartões que eu mostrei no início, né. Aqui a gente fez um circuito em paralelo, né, para acionar 3 LEDzinhos. Então, esse aqui é o cartão, a parte externa. Internamente, ele está assim, ó, com o caminho, as fixações do LED e a bateria. E quando a gente aperta o cartão nessa posição,
os LEDs se acendem. Então, a gente fez essas versões aqui, como eu mostrei inicialmente. Aqui também, 2 LEDzinhos internamente, como que fica, né, com aqueles cuidados. Em paralelo. Isso, em paralelo. E acho que é isso, né, tem mais... estão aqui. E esse aqui também. Então, tem várias opções. Aqui a gente acabou mudando o caminho, era para acender o próprio foguete. A gente mudou o caminho para acender o fogo. Certo, pessoal? Então, o circuito em papel é isso. É uma maneira simples, bem lúdica, né, de fazer um circuitozinho elétrico simples. Eu acho que é bem aplicado nas aulas de ciências do ensino fundamental, né, mais com esse público que a gente trabalha. E aí, quem tiver interesse em receber o kit para poder fazer, o mais interessante seria que vocês estivessem fazendo juntos. Mas aí, como a gente acabou vendo essa opção aí de fazer um formulário para vocês se inscreverem e receber esse material. Então, quem tiver interesse, preenche o formulário. Pois é, fica bem bonitinho mesmo. Alguma dúvida? Vou colocar de novo aqui no chat, tá? O formulário. Quem for professor e tiver interesse, né, como a gente está fazendo tudo de forma remota, quem for professor e tiver interesse em receber mais material, a gente tem essa possibilidade de enviar. Então, pode fazer algum comentário no formulário e a gente envia uma quantidade maior de material. A gente vê dentro das possibilidades do projeto e pode enviar uma quantidade maior de material. A gente vai enviar, para quem chegou depois, né, a gente vai enviar alguns gabaritos, a fita de cobre, os LEDs e as baterias para que seja possível confeccionar como um todo o circuito em papel. Ok, gente? Alguma dúvida? Algum comentário? Tá ouvindo, professor? Estou ouvindo, pode falar. Eu moro no outro estado, não sei se vai dar para receber o kit. Você mora em qual estado? Ceará. No Ceará? Nossa! Vamos tentar enviar para lá. Vamos mandar o kit para lá. Só vamos ver. Vai demorar um pouco para chegar, né? Eu acho. A gente vai enviar via correio, tá? Por encomenda simples, que a gente tem um recurso limitado do projeto, mas a gente envia sim, tá bom? Tá certo, tá. Obrigado. De nada. Depois a gente, não sei a forma que o formulário não abriu. Ué. Deixa eu tentar abrir aqui, só para conferir. Alguém mais pode testar? Para mim, ele está abrindo normal. A minha abre também, Ana, mas não sei se não foi permitido só para quem é Android, que de repente ali. Permissão? Pode ser. Você está pedindo permissão? Tá. Então, deixa eu reconfigurar aqui. Fiquem aí, então. Posso falar um negócio? Pode. Eu fui lá olhar aqui no formulário e lá no final tá dizendo que, tá escrito lá na última opção. E desejo receber o kit para a construção de um caleidoscópio? Por que Tá. Eu já envio direitinho, só um pouquinho. Tá. Obrigado, tá? Já tem 2 respostas aqui. Eu eu tirei a restrição, vamos ver se vocês conseguem acessar, tá? Dá para parar a gravação?